Nesse assunto sobre conflitos e tensões, é interessante também observarmos alguns existentes no continente asiático. Especialmente, queria começar falando sobre Índia e Paquistão. Esses dois países, eles apresentam uma área fronteiriça muito problemática. Essa região aqui que eu tentei desenhar, né, nesse esquema que envolve o Paquistão, que envolve o território indiano, e aqui você encontra a área conhecida pelo nome de Caxemira. Caxemira é uma área predominantemente composta por população muçulmana. Se é uma população predominante muçulmana, ela deve ter uma identidade cultural maior com o Paquistão, que é um país realmente islâmico. No entanto, a maior parte da Caxemira, como você pode observar aqui no meu esquema, pertence à Índia. E existem aqui alguns descontentamentos. Parte da população da Caxemira gostaria de anexar o território com o Paquistão, fato esse que é impedido pelo governo indiano. Esses dois países já fizeram 3 guerras pelo controle da Caxemira. E a gente sabe que hoje esse conflito, essa tensão entre Paquistão e Índia envolve um outro problema. Por quê? Porque os dois países apresentam bombas atômicas. Exatamente isso. Ou seja, se tivermos uma nova guerra envolvendo Índia e Paquistão pelo controle da Caxemira, nada impediria esses dois países de usarem esses artefatos, o que evidentemente torna esse problema lá na Ásia um problema de interesse mundial. Ora, outra questão na Ásia muito interessante envolve o território chinês. Vamos lá. Primeiramente, a China, eu tentei representar aqui, né, nesse desenho, e aqui você encontra a ilha chamada Taiwan. Quando a China tornou-se socialista, em 1949, Taiwan se separou da China. E de lá para cá, Taiwan ela é vista como a Ilha Rebelde. Exatamente, Ilha Rebelde, ou seja, os chineses eles alegam que a ilha pertence ao seu país. No entanto, não existe por parte de boa população taiwanesa o interesse, o desejo de viver realmente ligado ao governo chinês, ao território chinês. Então isso realmente faz com que tenhamos uma situação aqui de tensões entre China e Taiwan. Outra tensão. O território chinês ele apresenta o predomínio de população de uma etnia chamada Han. Mais de 90% da população é da etnia Han. No entanto, o interior da China apresenta 2 minorias expressivas. Uma delas dos tibetanos. O Tibete é essa região aqui mais ao sul da China, uma região de montanhas, onde tem uma população que segue uma religião chamada de lamaísmo, uma religião que tem grande proximidade com o budismo. E desde a década de 1950, o governo chinês controla esta região e impede as ideias separatistas do povo tibetano, uma região então que tem forte repressão. O mesmo vem acontecendo com esta área onde vive o povo uigur. Os uigures, eles são islâmicos que habitam esse interior do território chinês e que também têm algumas ideias separatistas. Eles são também fortemente reprimidos pelo governo chinês, que não tem interesse em perder áreas tão expressivas do seu território. Por fim, gostaria de falar um pouquinho sobre as Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Não sei se você sabe, mas esses dois países já fizeram uma guerra. Entre 1950 e 53 tivemos a famosa Guerra da Coreia. Guerra da Coreia que aconteceu dentro de um contexto da Guerra Fria, porque a Coreia do Norte era e ainda é um país socialista e a Coreia do Sul um país capitalista. E quando terminou a guerra entre as duas Coreias, eles não assinaram um acordo de paz, ou seja, tecnicamente eles ainda estão numa situação beligerante. Qual o problema que existe hoje nas tensões entre esses dois países? Está vendo aqui a Coreia do Norte? Esse país apresenta também bombas atômicas. E o fato de ter arsenal bélico nuclear torna realmente essa tensão bem mais apimentada, bem mais problemática, ou seja, eventualmente a Coreia do Norte ameaça fazer ataques à Coreia do Sul e a possibilidade de usar essas bombas torna essa tensão muito mais perigosa. Vamos fazer o seguinte, depois de visto essas tensões envolvendo Índia, Paquistão,
território chinês e suas minorias e a Coreia? Vamos responder algumas questões. Na sequência, alguns exercícios para você testar o seu conhecimento.